A cada dia aqui no programa Escola Bíblica, um assunto que toca o seu coração, alguns temas polêmicos, como o tema de hoje também, mas ao final de tudo, a esperança do retorno de Jesus apresentado no livro do Apocalipse. Você quer acreditar cada vez mais nisso? Quer levar essa mensagem de esperança para as pessoas também? Então estou aguardando você agora aqui no programa Apocalipse Revelações de Esperança. Claro, nosso encontro aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. A gente volta já. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. O tema de hoje, que aliás finaliza essa semana, é o livro Sobrevivente. Estamos falando sobre a Bíblia. Num determinado período da história, ela foi destruída? Não, tentaram destruir a Bíblia, mas ela permanece vívida e viva no nosso coração também. Ela sobreviveu. Esse é o tema da semana. Eu estava pesquisando um pouquinho antes de começar o programa aqui, dando uma olhadinha, né? Quantas pessoas tentaram vivenciar uma fama falando mal da Bíblia, tentando destruir por ódio, um ódio irracional, ou quem sabe por motivos pessoais, né? Alguma decepção com a religião, algum problema familiar que levou a pessoa a desacreditar de Deus, tantas críticas. Mas ao longo da história, a gente percebeu aqui estudando essa semana que durante 1260 anos proféticos, e isso você pode acompanhar nos programas anteriores, a Bíblia ela foi atacada frontalmente, mas ela permaneceu. E a partir disso, um povo, uma nação começou a pregar a Bíblia, a mensagem da palavra de Deus, as três mensagens angélicas. Nós falamos sobre isso ontem. E a gente vai explorar um pouco mais isso, fechando o nosso tema da semana sobre o livro Sobrevivente. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente mais essa semana. Semana que vem, o nosso tema de estudos é o santuário. A gente vai fazer um resumo dentro de uma semana desse assunto tão vasto, um assunto tão importante também para os dias de hoje, que é encontrado no livro do Apocalipse. E, aliás, vários temas são apresentados aqui no livro do Apocalipse. Você já acompanhou alguns deles, né? Está acompanhando aqui o programa Escola Bíblica e eu quero oferecer para você mais uma vez esse guia de estudos. Semana que vem nós estaremos estudando um tema muito especial. Deixa eu falar desse primeiro, depois eu vou falar de um outro estudo para você também. Primeiro, eu quero apresentar esse que é o nosso tema da temporada, Apocalipse Revelações de Esperança. Você quer receber na sua casa gratuitamente? Eu quero fazer questão de mencionar para você que existe uma forma muito simples para você que ainda não pediu de receber na sua casa, é através do nosso telefone, tá? 12 21 27 31 21. É claro que a gente está ao vivo agora à noite, você pode ligar nesse número em horário comercial, mas se você quiser agora enviar o seu pedido e ele cair aqui para a gente e dentro de alguns dias já chegar na sua casa, é só enviar nesse momento um WhatsApp para o nosso número, que é o 12 98100 1615. Esse é o número do programa Escola Bíblica e você vai enviar a sua mensagem dizendo que você quer receber. Quero receber o livro, o estudo do Apocalipse na minha casa e nós vamos fazer questão de enviar para você, tá bom? Vamos pegar o seu endereço, os dados, obviamente, lembrando que é gratuito e vai chegar na sua casa aí. Olha, semana que vem a gente vai fazer questão de divulgar um outro material também para que você estude junto com a gente acerca do santuário, tá? Existe um material muito especial para você que a gente vai falar na próxima semana. Mas, por enquanto, a gente está estudando sobre o Apocalipse e o livro que permaneceu intacto ao longo do tempo. Um abraço muito especial para as pessoas que continuam entrando em contato com a gente aqui, assistindo a nossa live pelo facebook.com/Escola Bíblica NT. Tem várias pessoas que estão acompanhando pelo Facebook. Mas milhares e milhares de famílias ao longo de todo o Brasil e fora do Brasil assistindo a gente pela TV Novo Tempo. E quem entra em contato com a gente aqui é o Samuel Henrique, ele é de São José do Rio Preto. Muito obrigado, Samuel. Um abraço para você, para todos de São José do Rio Preto, essa cidade bonita aqui no interior de São Paulo e acolhedora também. O Levi Rocha de Maracanã, no estado do Pará.
Ô povo agradável, e o pessoal do Pará acompanhando a gente também. Felipe da Costa, de Goiânia, cidade extraordinária. Eu tive o privilégio de casar nessa cidade, minha esposa é de lá também. Um abraço muito querido para essa cidade de Goiânia. O David de Vettori, de Lages, Santa Catarina. Olha, só pessoas queridas aqui. Um abraço para todos de Lages, cidade muito bonita, hein? A Roberta Carlos da Silva, de Assis Brasil, no Acre. E eu não tive a oportunidade de conhecer os amigos de Assis Brasil ainda, mas um abraço para todos os acrianos acompanhando a gente aqui no programa Escola Bíblica. E também a Sônia Gomes, de Caparaó, Minas Gerais. E eu acho que faz mais ou menos uns 3 meses que eu estive em Caparaó, a Serra Mineira, ali perto do Espírito Santo também. Um abraço para todos acompanhando a gente. Eu faço questão de mandar esses abraços, porque eu sei que é muito importante nós termos essa interatividade, esse momento juntos aqui. Não sou eu falando somente, né? Imagine que aqui é uma sala de aula, é uma escola realmente, uma escola bíblica, e é importante ouvir você. Por isso, você pode deixar sua pergunta sobre o tema da semana, o tema do dia. Já quer deixar uma pergunta para a gente responder semana que vem sobre o santuário? Ok? Pode enviar para a gente. Então, vou falar rapidamente sobre as redes sociais, a gente vai orar e não vamos perder tempo no tema de hoje, tá? Redes sociais, youtube.com/Escola Bíblica NT. Todos os programas que nós já apresentamos nessa temporada estão lá. Compartilhe para os seus amigos, salva ali, pega o link, manda pelo WhatsApp para alguém que você sabe que precisa assistir aquele tema, escolha um tema que fale ao coração da pessoa. Siga o nosso também Instagram, que é o @Escola Bíblica NT. É bem fácil. E o Facebook, que é Escola Bíblica NT. Entre em contato com a gente vai agradecer muito você e ter essa interatividade aí. Prepare sua pergunta. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, mais uma vez, por mais esse tema, que ele fale ao nosso coração e ajude com que as pessoas compreendam, todos nós, e que permaneçamos esse tempo juntos aqui. Acima de tudo, na tua companhia, oramos em nome de Jesus. Amém. Falando sobre o livro que permaneceu, a Bíblia, nós chegamos então à mensagem de Deus para o povo nos últimos dias. O livro sobrevivente permaneceu, mas Deus tem uma mensagem para mim e para você hoje também. Vamos então? Vamos ao tema na tela aqui. Eu achei interessante a gente apresentar essa informação, esse texto bíblico, que justamente ele tem uma sequência em cima do que a gente falou até agora. Olha o que diz Apocalipse capítulo 10, verso 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Um pouco antes de João, que foi o profeta que escreveu o livro do Apocalipse, um pouco antes dele fechar o livro enviado às 7 igrejas, que chegou até nós hoje também, as 7 igrejas da Ásia, ele recebe um recado de Deus, um recado dizendo o seguinte: antes de encerrar tudo isso, é importante que você ainda profetize acerca de muitas nações, tribos, línguas. E por isso, e quando nós estamos estudando o livro do Apocalipse, nós vemos que a maioria das profecias tem relação com reinos, com nações, com o mundo que nós vivemos. Tem a ver comigo, com você, com as pessoas que já viveram e tem uma relação com a gente também. Ok? Isso é muito importante. Nós vamos à pergunta de número 8 e tenha sempre em mente que a maioria das profecias são aplicadas a reinos e nações, a situações que envolvem todo mundo. Pergunta 8 do nosso estudo, que é o capítulo 12 do nosso livro, tá? Como o evangelho eterno será pregado a todo mundo? Nós falamos ontem que Deus tem uma mensagem final à humanidade, para mim e para você também. E a resposta se encontra no verso de Mateus, capítulo 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu gosto muito desse termo, em outro momento eu já mencionei para você, e será pregado o evangelho. Tem muita gente que pensa assim, e deixa de repente eu questionar a visão e o ensino de muitas pessoas. Tem pessoas que dizem assim, sabe por que Jesus não voltou ainda?
porque você não se converteu, porque você não está pregando sobre a volta de Jesus. Já ouviu disso? Nós precisamos pregar mais, intensificar a pregação, porque quanto mais nós pregarmos, mais rápido Jesus vai voltar. Já ouviu isso? Esse texto de Mateus, ele ensina que não é bem assim. Isso não quer dizer que eu e você não temos um compromisso e a missão e a responsabilidade, e quando nós nascemos como cristãos, nós temos que nascer para salvar pessoas, mas não é o nosso compromisso com Deus que vai antecipar em dias e horas a volta dele. Esse texto, que diz assim que o evangelho será pregado, é chamado do passivo divino. Eu já mencionei isso num outro estudo. O que é o passivo divino? É quando, na verdade, a atuação de Deus é que faz a diferença. É Deus quem prega. Em última instância, não sou eu que estou pregando, não sou eu que estou ensinando e não é você. E não são as lideranças, é Deus. Como que é Deus? É Deus que usa uma TV. É Deus que usa uma pessoa. É Deus quem usa uma mula, um jumento para pregar. É o Deus que diz assim, que se você não pregar e eu não pregar, Deus pode usar inclusive as pedras que clamam, que podem pregar. Uma pedra pode falar de Jesus, É uma linguagem figurada, é claro. Mas isso mostra que Deus não depende de mim e de você. Ele conta conosco. Ele espera que nós falemos dele. Mas quando a gente lê esse texto de Mateus aqui, a gente vê que a última mensagem a ser pregada é a mensagem em que Deus vai usar quem quiser para levar a mensagem. Que mensagem? O texto que nós lemos. Pregado um testemunho. E aí, cabe a mim e a você não só falarmos de Jesus, mas vivermos aquilo que a gente fala. Porque o que a gente tem mais visto hoje são pessoas que falam, que ensinam, que pregam, que citam a Bíblia, mas no fundo não vivem aquilo. Não é verdade? Já percebeu isso? E aí eu, ou muitas vezes você também, temos o telhado de vidro aí, Podemos ser suspeitos nesse aspecto também. Apocalipse 14, de 6 a 12, diz assim: descreve a pregação mundial do Evangelho eterno. Quando a gente vai em Apocalipse 14, 6 a 12, fala que o Evangelho eterno será pregado. É um Evangelho puro, um Evangelho que desde Gênesis até o Apocalipse é o Evangelho de Cristo Jesus, da salvação. Mas tem muita gente que não está pregando esse Evangelho. A última mensagem a ser pregada é a mensagem do Evangelho eterno, de um Evangelho puro. Só que hoje nós temos visto algo bem interessante. E após o intervalo eu quero comentar um pouco mais com você, mas preste atenção na tela aqui. Olha só, a Bíblia apresenta o Evangelho eterno por intermédio de Jesus Cristo. E eu quero passar a próxima imagem. Só que hoje o Evangelho que tem sido pregado, muitas vezes é esse Evangelho aqui. O Evangelho da barganha. E o que é esse Evangelho da barganha? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje, muitas pessoas têm deixado de lado o verdadeiro e puro Evangelho. E quando a gente vai até o livro do Apocalipse, a gente percebe que a mensagem que Deus traz é que nós devemos nos desassociar com Babilônia, que é a bagunça espiritual e religiosa, e nos apegarmos ao puro Evangelho, não ao Evangelho de barganha. Vou comentar um pouco mais isso após o intervalo e eu espero você. E o tempo passa rapidamente, já estamos no segundo bloco do tema de hoje. Estamos falando aqui sobre o fato de nós termos que adorar o Deus Criador. São as 3 mensagens angélicas que nós mencionamos ontem. Adore o Deus Criador, porque um dia Ele vai julgar a terra. Essa é a primeira mensagem que a humanidade precisa entender. É a mensagem do Apocalipse, dos 3 anjos. A segunda, caiu a grande Babilônia. Babilônia. Daqui a pouco tem uma pergunta de uma telespectadora aqui sobre um aspecto da Babilônia. E a terceira mensagem é exatamente sobre a besta, não adorar a besta. Ou seja, adorar
ao Deus verdadeiro, não ensinos humanos. E nós vamos estudar mais à frente sobre a besta aí. Mas eu mencionei que hoje tem sido pregado um evangelho que não é o evangelho eterno que a Bíblia diz, que nós devemos pregar. Um dos aspectos é que esse evangelho se tornou um evangelho de barganha, de troca. Eu me lembro que quando eu estava fazendo teologia, há 13 anos, há quase 14 anos atrás, né, que me formei, um pouco antes eu estudando, eu estava conversando com um colega que havia saído do Japão e vindo ao Brasil para estudar aqui no Brasil. E eu perguntei para ele quais eram as profissões mais bem aceitas no Japão, na época. E ele disse assim, olha, a profissão mais bem aceita são os presidentes das multinacionais. E era de se esperar, né? Os presidentes das grandes marcas japonesas. Eu perguntei qual é a profissão com menos prestígio, menos aceita. E ele disse assim, pastor. Pastor não tem prestígio nenhum. Isso ele disse há quase 15 anos atrás. Mas sabe por quê? E é verdade, eu sou pastor, mas você vai concordar comigo. Quando se fala em pastor hoje, em líder religioso, o que as pessoas pensam? Elas pensam num evangelho barato, um evangelho de barganha, de troca, de dinheiro. E olha o que diz esse texto aqui, um texto muito forte, um texto de Isaías 56, verso 11. E esses cães, olha como é chamado o grupo de pastores, muitas vezes, e é claro que eu não posso generalizar, eu não faço parte, pelo menos procuro não fazer parte, né? Tenho tentado, mas olha o que a gente vê no dia a dia. Esses são cães, são gulosos, não se podem fartar e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. E quando nós vemos muitas ovelhas hoje, elas dizem assim, esse pastor está pegando tudo que eu tenho, a minha lã, o meu dinheiro. E é isso, o evangelho contrário ao evangelho eterno. Mas existe um outro evangelho que tem sido pregado por aí. Existe o evangelho que é o evangelho de barganha, de troca. E aí a gente parte para outro extremo, que é o evangelho da graça barata. Se tem um grupo de pessoas que fala que você tem que inclusive pagar para Deus te abençoar, tem um outro grupo extremo que diz assim, você não precisa fazer nada, Deus já te aceitou, a graça salva, e com isso as pessoas vivem fazendo o que sempre fizeram, acreditando que Jesus vai salvar as pessoas de qualquer jeito. Mas não é assim. Eu gosto muito da frase de Billy Graham, o grande pregador, faleceu com quase 100 anos de idade, um homem usado por Deus. Ele disse uma vez essa frase, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Nós fomos salvos pela graça, não custou nada, mas a gente tem que abandonar tudo. Nós temos que abandonar tudo para seguir a Jesus. Se Ele pede, nós temos que entregar nas mãos dEle. Tenha essa certeza, coloque no seu coração. Essa é a mensagem de Deus, esse é o puro evangelho que deve ser pregado hoje. E a gente continua aqui com a pergunta de número 9, mas antes da pergunta número 9, chegou uma pergunta aqui de um telespectador e eu faço questão de responder para você. Vamos lá, a Paula Souza está enviando uma pergunta aqui. O que é o vinho da prostituição que Babilônia dará para os povos beber? Nós falamos ontem sobre Babilônia, né? Então, o que é o vinho da prostituição que Babilônia dará para os povos beber ou beberem? Então, deixa eu tentar ler um texto aqui bem interessante. Nós falamos assim que Babilônia, então a gente tem que entender algo muito importante. Eu quero ir nessa câmera com você aqui. Babilônia, nós mencionamos ontem, que surgiu da Torre de Babel, do reino babilônico, chegou até Apocalipse como sendo o poder religioso dominante que confronta e sempre confrontou a Deus, sempre quis se opor a Deus. E hoje a gente pode perceber isso. Babilônia e suas filhas. Existem várias denominações e religiões hoje que estão ligadas à Babilônia, que bebem do ensino de Babilônia. E aqui um texto que nós mencionamos ontem, a Paula está perguntando o seguinte, o que quer dizer o fato de beber do vinho? Olha o que diz Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo,
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Se a gente ler o capítulo 17, verso 2, diz assim: com quem se prostituíram os reis da terra com o vinho da sua devassidão. E também Apocalipse 18, verso 3, diz assim: todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, tudo referente à Babilônia. Quando a gente lê sobre o vinho, Babilônia é o poder religioso que confronta Deus. E o vinho são os ensinos, são as doutrinas, são as falsas doutrinas ensinadas por Babilônia. Você há de convir comigo que hoje, muitas vezes a religião tem ensinado doutrinas humanas, né? Uma doutrina, como eu mencionei aqui, de troca, de barganha, uma doutrina da graça barata. Mas Deus está dizendo o seguinte, que nós devemos sair de Babilônia, sair desse encontro com os falsos ensinos. E a partir daí, o nosso relacionamento com Deus vai ser muito maior. Nós vamos à pergunta de número 9, que encerra o nosso capítulo 12, sobre o livro Sobrevivente. Eu quero encerrar essa quinta-feira, estamos ao vivo, com uma reflexão. Olha, tanta coisa foi falada essa semana que pede tantas decisões nossas, tantos assuntos duros, né? Firmes, né? Que envolvem a nossa vida, a minha vida, mexem com o que nós somos. Mas a pergunta 9, ela diz assim: o que acontecerá após a pregação dos 3 anjos? O que acontecerá depois que as 3 mensagens angélicas forem espalhadas para todo mundo? E então, acontece o que diz Apocalipse 14, 14 a 16. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca. Tenta imaginar, um dia você olhar para o céu e do nada, sem esperar, uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E a gente continua. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice, faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. No estudo da semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse verso, que é bem interessante, mas eu queria deixar para você a primeira parte dele. Um dia, toda a humanidade, todas as pessoas que estiverem vivas, justas ou injustas, vivendo de acordo com os ensinos de Deus ou com o da besta, estando ligadas às falsas religiões ou buscando em Deus uma religião pura, eterna, todas estarão vendo Jesus vindo nas nuvens dos céus. Uma nuvenzinha branca. Esses dias eu estava viajando com a minha família e um dos meus filhos viu uma cena muito bonita na paisagem, olhando para fora do carro. Pai, olha só, parece exatamente o que a Bíblia diz, parece que Jesus está voltando. É a pureza do coração de uma criança. Que seja assim a sua vida e a minha também. Diante de tanta impureza, de tantas falsas doutrinas, que a gente busque a verdade da palavra de Deus e que a gente veja a cada dia situações que nos mostram que Jesus está voltando. As coisas ruins que estão ao nosso redor, que elas mostrem que Jesus está voltando. Que uma paisagem bonita mostre Jesus está voltando. E que você permaneça fiel ao livro sobrevivente, à palavra de Deus, a Bíblia. Ela sobreviveu, porque Deus sabia que hoje você precisaria ouvir mais dela. Eu volto a dizer o que Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz. Depois leia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. Feliz aquele que guarda o que a Bíblia diz, porque Jesus está voltando. Vamos falar com Ele? Que Deus te abençoe. Vou deixar o desafio para você participar ativamente da pregação e da proclamação do Evangelho eterno, colaborando no preparo de um novo povo para se encontrar com Jesus Cristo. Seja você parte desse povo e seja você também o mensageiro das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Semana que vem eu espero você estudando a semana inteira sobre o santuário, ao vivo, segunda-feira, 8h30 da noite. Que Deus te abençoe. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro, por Tua palavra que mais uma vez tocou o nosso coração. Nós estaremos ainda no restante desse dia pedindo que o Senhor faça parte do nosso descanso e durante também cada dia da nossa vida. Clamamos o Teu nome por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus.